Olá, gente! Na aula de hoje nós vamos estudar o roteiro de entrevista entendendo esse gênero, tá? Então, abra um livro aí na página 31, tá? Onde está esse gênero que a gente vai ver. Diz assim: nesta unidade, você leu algumas entrevistas e conheceu as principais características desse gênero jornalístico. Agora, vai produzir o roteiro de uma entrevista para depois realizá-la com a pessoa que você vai escolher. Cancelem essa parte. Isso era só se a gente tivesse presencialmente. Mas antes, vamos relembrar as características desse gênero? Então, para isso, a gente vai ler outra entrevista, tá? O livro deveria estar na cesta básica. O escritor conta que não se vê crianças com livros nas mãos nas escolas. Foi uma entrevista feita por Wilson Aquino na edição de 28 de agosto de 2014, tá? Número 333. Pintor, jornalista, teatrólogo, chargistas, caricaturista e escritor Ziraldo Alves Pinto, cujo nome é a combinação do apelido da mãe, Zizinha, com o nome do pai, Geraldo, completa 82 anos em outubro, mas nem de longe lembra um cansado octogenário, às vésperas da aposentadoria. Estou com a disposição de cão, diz ele, um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira, que vocês conhecem bem, tá? Trabalhamos lá no 7º ano. Recordistas de vendas de um único título, O Menino Maluquinho, lançado em 1980 e com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Para as crianças, Ziraldo lança agora um livro sobre garotos de rua intitulado Um Menino Chamado Radisson e mais Os Meninos de Portinari. A obra é ilustrada com fragmentos de quadros de Cândido de Portinari e do mural Jogos Infantis, também do pintor brasileiro. Ziraldo explica a escolha do nome de seu personagem, um menino que nasceu na barriga da miséria. Quando a mãe bota um nome desses no filho, ela quer dizer: não quero que meu filho seja um Zé qualquer. Então, a Isto É pergunta: o senhor autografa muito em escola, enquanto a pequenos leitores? Ziraldo responde: visito escolas e não vejo crianças com livro na mão. O que vejo é professora mal paga que luta por salário. Não tem ditado na escola fundamental brasileira. Não tem mais caderno de caligrafia. Ninguém substitui o dedo pelo botão. A mão vai durar muitos séculos ainda. A letra é fundamental para se conectar com o cérebro. O entrevistador pergunta: os livros não são valorizados? Ziraldo responde: a família brasileira não dá livros de presente, dá CD. As pessoas têm que entender que quando você dá um livro de presente, dá um elogio junto. A sensação de quem recebe um livro é a de que a pessoa que deu confia nele e o acha inteligente. O livro é gênero de primeira necessidade e deveria estar na cesta básica. É um alimento para a alma. O entrevistador diz: seus personagens sempre foram lúdicos, porque resolveu escrever sobre meninos de rua. Ziraldo responde: há muito tempo queria fazer uma história sobre eles. Mas para falar sobre criança, você tem que entender profundamente o sentimento do personagem. Os meninos que descrevi nas minhas histórias ou são meninos que eu fui ou com quem convivi. Sei como se sentem, como sofrem, como reagem ao mundo. Agora, como um menino de rua sofre, como é impactado pela vida, como se julga no meio em que está vivendo, eu não sabia. Recorri às minhas lembranças de 4 décadas atrás, quando morava em Copacabana, na zona sul carioca, e observou os meninos de rua. Tive certo cuidado para fazer a história, para evitar uma coisa sentimentaloide, de carregar a infelicidade dele. Mas era um menino que eu queria colocar na minha coleção de meninos. O entrevistador diz: e por que resolveu ilustrar com obras de Portinari, já que é ilustrador também? Ziraldo responde: porque uma das dificuldades que eu tinha era como ilustrar os meninos de rua. Afinal, fazer uma caricatura não ficaria bem. Mas outro dia, fui ao prédio do Palácio Capanema, no centro do Rio, e lá tem um mural do Cândido Portinari, que se chama Jogos Infantis. Eu acho que a gente já trabalhou essa obra em artes, tá? O menino é muito presente na obra de Portinari. E nos Jogos Infantis está lá o garoto de rua, pulando o muro, correndo da polícia. Tudo na visão de Portinari. Aí acabei achando um caminho para contar a história de um grupo de meninas em que o personagem principal se chama Radisson. O entrevistador diz, página 33, um menino de rua brasileiro com esse nome? Ziraldo só responde: é interessante.
Você não encontra nas favelas ou nas periferias nenhuma criança chamada Pedro, Manuel, Antônio, Miguel, nenhuma menina chamada Rita, Maria. É tudo o Adson, Kelly, Radisson, Riverson, os nomes mais incríveis. E descobri que esses nomes são sinônimos da palavra esperança. Quando a mãe bota o nome desses num filho, ela quer dizer: não quero que meu filho seja um Zé qualquer. Os pais não sonham que o filho arrume um emprego. Eles têm um grande sonho, que a filha seja, por exemplo, uma musa do cinema, daí batizam de Maiara Keller. O Isto É diz o seguinte: alguma história real inspirou? Ziraldo responde. No livro tem uma menina chamada Rose Kelly. Ela se salva porque sabe e gosta de ler. A história da Rose Kelly foi pensada da realidade. É uma menina que está se formando em medicina em Cuba. Uma ex-menina de rua. Aí inventei a história dessa menina, o que levou a gostar de ler. Quem a ajudou. Essas são as coisas esperançosas verdadeiras para essas crianças. Elas só se salvam se forem boas de bola, como o Radisson, se aparecer alguém que os ajude, ou se souberem ler. Wilson Aquino, entrevista Giraldo. O livro deveria estar na cesta básica, tá? Então aí tem umas tarefas de interpretação de texto, tá? Vamos lá. Primeiro, essa entrevista foi feita com Ziraldo em 2014, ano em que ele lançava um livro sobre meninos de rua. Ele explica o motivo de ter escolhido um nome não muito comum para o personagem de seu livro. Qual foi o motivo? No segundo quesito diz: Ziraldo faz uma crítica em relação ao fator de haver uma deficiência do ensino nas escolas em relação à escrita e ao aumento da relação das crianças com o digital. O que ele fala sobre isso? Terceiro, releia a seguinte fala de Ziraldo: a família brasileira não dá livro de presente, dá CD. As pessoas têm que entender que quando você dá um livro de presente, dá um elogio junto. A sensação de quem recebe um livro é a de que a pessoa que deu confia nele e o acha inteligente. O livro é gênero de primeira necessidade e deveria estar na cesta básica. É um alimento para a alma. Você concorda com o cartunista? O que você acha de presentear e de ser presenteado com livros? Explique sua opinião. Quarto quesito. Em uma de suas falas, Ziraldo diz: estou com a disposição de cão. Com que sentido ele empregou essa frase? Quinto quesito. Complete o quadro a seguir com as informações sobre entrevistas com Ziraldo. Título: o livro deveria estar na cesta básica. Dei a resposta, né? Desculpe. Assunto principal: entrevistador, entrevistado. Quando foi publicada e onde foi publicada essa entrevista? Tá? Então aí vocês vão responder essas atividades. Depois disso, vocês vão pular lá para a página 38, tá? Que diz o seguinte: leia esta tirinha e responda a questão. Supervó. Vó, o TT arrancou a cabeça da boneca só para jogar futebol. Menino levado, isso não se faz. Tome, minha querida, consertei a boneca. Oba. Menino levado, isso não se faz. Legal, agora posso jogar vôlei. Primeiro, assinale a única alternativa correta quanto à classificação das palavras, feita a partir da análise do uso destas no diálogo entre a avó e os netos, tá? Então, vocês vão dizer aí o que significa isso, qual a resposta correta. Segundo, eu gosto de verbar palavras. Gosta de quê? Eu pego os substantivos e adjetivos e uso como verbos. Lembra de quando acesso era o nome? Agora também é uma coisa que a gente faz. Acessar, viu? Foi verbado. Verbar esquisita o idioma. Com sorte, conseguiremos transformar a língua em um impedimento total à compreensão. Sobre o processo de verbar palavras, assinale a alternativa correta. Também vocês vão ler aí as alternativas para ver qual é a alternativa correta. Terceiro, leia este aviso, comum em vários lugares. Sorria, você está sendo filmado. Letra A. As pessoas que não gostam de ser filmadas prefeririam uma mensagem que dissesse ao contrário. Para atender a essas pessoas, reescreva o aviso usando a primeira pessoa do plural e fazendo as modificações necessárias. B. Criou-se recentemente a palavra gerundismo para designar o uso abusivo do gerúndio. Na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Explique. Quarto
requisito. Sobre o emprego do gerúndio em frases como nós vamos estar analisando os seus dados e vamos estar dando um retorno assim que possível, o jornalista escreveu uma crônica intitulada Em 2004, Gerundismo Zero, da qual extraímos o seguinte trecho. Quanto a teleatendente diz, o senhor pode estar aguardando na linha, que eu vou estar transferindo a sua ligação. Ela pensa que está falando bonito. Por sinal, ela não entende por que eu vou estar transferindo. É errado, ela está falando bonito. É certo. Letra A. Você concorda com a afirmação do jornalista sobre o que é certo e o que é errado no emprego do gerundismo? Justifique sucintamente sua resposta. B. Identifique qual de seus vários sentidos assume o sufixo empregado na formação da palavra gerundismo. Cite outra palavra em que se utiliza o mesmo sufixo com esse mesmo sentido. Quinto, assinale a alternativa em que a flexão ou não do infinitivo pode acarretar alteração semântica. Vocês vão ler as alternativas e dizer qual delas pode alterar ou não, qual alternativa. Você aprendeu. Chegamos ao final da unidade e é hora de relembrar os conteúdos estudados. Para isso, leia os esquemas a seguir e verifique se você precisa rever algum tópico. Primeiro está pedindo. Complete o esquema a seguir com as palavras do quadro que mostram algumas características da entrevista. Jornalístico, oral, perguntas e respostas, interlocutores, entrevistador, entrevistado, rádio, TV, internet, jornal, telefone, revista, parágrafo introdutório, pessoalmente, e-mail, Skype. Vamos lá. É um texto jornalístico, botem aí. Texto jornalístico, composto de perguntas e respostas. Composta de perguntas e respostas. Pode ser feita, por exemplo, pessoalmente, por telefone, por e-mail ou por Skype. Pode ser feita, por exemplo, pessoalmente, por telefone, por e-mail ou por Skype. Os interlocutores, entrevistador e entrevistado. Os interlocutores é o entrevistador e o entrevistado. Originalmente é oral. Originalmente é oral. Envolve pelo menos 2 interlocutores. Envolve pelo menos 2 interlocutores. Veiculada na forma escrita ou oral em rádio, TV, jornal, revista e internet. Veiculada na forma escrita ou oral em rádio, TV, jornal, revista e internet. Na página 41 diz assim: complete o esquema a seguir com as informações sobre o registro formal e informal. O formal, aí vocês vão botar, geralmente é empregado em situações em que os interlocutores não têm certa intimidade. Em que os interlocutores não têm certa intimidade. O formal ficou assim. Geralmente é empregado em situações em que os interlocutores não têm certa intimidade. O informal geralmente é empregado em situações mais descontraídas.
Geralmente é empregado em situações mais descontraídas, desculpem. Como em uma conversa entre pessoas jovens ou entre amigos. Como em uma conversa entre pessoas jovens ou entre amigos. Quando escrevemos a um familiar ou a um colega. Quando escrevemos a um familiar ou a um colega. Então, o registro informal ficou assim. Geralmente é empregado em situações mais descontraídas, como em uma conversa entre pessoas jovens ou entre amigos. Quando escrevemos a um familiar ou a um colega. O terceiro quesito diz assim: escreva o que você aprendeu sobre as marcas da oralidade. Vocês vão botar o que são. Palavras e expressões empregadas em textos escritos. Palavras e expressões empregadas em textos escritos. Que transmitem ao leitor a impressão de que o autor do texto está conversando com o leitor. O que são as marcas da oralidade? Palavras e expressões empregadas em textos escritos que transmitem ao leitor a impressão de que o autor do texto está conversando com o leitor. Exemplos: né, daí, então, tá, como eu disse. Exemplos: né, daí, então, como eu disse. Quarto quesito. Preencha as lacunas com as formas nominais a que se referem as informações. As formas nominais do verbo. Vocês vão botar infinitivo, aproxima-se da função de substantivo, indica a ideia de ação em curso propriamente dita. Pode ser classificado em pessoal e impessoal, para o primeiro quadrinho. Gerúndio, aproxima-se da função de advérbio e de adjetivo, indica ideia de ação em continuidade no momento em que se fala, para o segundo quadrinho. Particípio, em alguns contextos, aproxima-se da função de adjetivo, indica a ideia de ação finalizada, concluída. Pode ser classificado em regular e irregular, para o terceiro quadrinho. Assim, tá, meus amores, nós concluímos a unidade 1 do livro 3, certo? Beijos e até a próxima aula.